As escovas ácidas versus as escovas orgânicas. Você sabe qual a diferença real entre elas? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! E hoje é o segundo episódio de uma série que eu criei, que é Desvendando o Alisamento Capilar Profissional. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor José, sou especialista em alisamento capilar, tricologia, cabelo feminino, colorimetria, e eu quero trazer para vocês aqui, nessa aula, desvendar com vocês um dilema comum nos salões de beleza, que é as escovas ácidas versus as escovas orgânicas. Você sabe qual a diferença real entre elas? E mais ainda, mais importante de tudo, sabe qual é a melhor escolha para cada tipo de cabelo? E para sua cliente, quando ela senta na sua cadeira, você já sabe identificar qual a escolha, a melhor escolha? Se você não sabe, eu quero te convidar, porque nesse episódio aqui eu vou trazer um guia completo para diagnóstico, resultados e muito mais. Eu quero que você preste atenção em todos os detalhes desses vídeos, que vai ser muito importante para você. Quando você vê que eu já coloquei um vídeo aqui, você já pega caderno, caneta e você começa a anotar tudo. Combinado? No episódio anterior, eu trouxe para vocês sobre as escovas sem formol. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, as escovas sem formol não são as escovas orgânicas e as escovas ácidas, né? Sim, mas tem outros tipos de alisamento que não são escovas ácidas e orgânicas, que são sem formol. E eu quero aprofundar com vocês nessas duas categorias, porque elas se destacam muito na área da beleza. E as escovas ácidas e as escovas orgânicas, ambas entre elas, prometem aí, né, um liso super saudável, até com reposição de nutrientes. Quem já ouviu essa parte aí que muitos vendedores falam para vocês, né? Mas assim, as suas composições e seus mecanismos de ação é igual uma da outra? Há uma forma diferente entre elas? Veja bem, cada vez mais que a gente vê o sistema de produtos crescendo no mercado, a gente vê a importância das empresas investir em novas tecnologias para preservar a saúde capilar, para impulsionar o desenvolvimento da tecnologia em si, trazendo benefício para o profissional e para a cliente. E entender, gente, essa particularidade, para mim, como profissional, para você, é muito fundamental, justamente para o nosso sucesso, para que nós possamos entregar um resultado de altíssima qualidade para nossas clientes, para que as nossas clientes saiam satisfeitas do nosso salão e possam realmente trazer novas clientes. Então isso é fundamental. Então eu quero começar com vocês falando sobre as escovas ácidas, pode ser? Como o nome já sugere, a base delas, no caso a formulação, é de quê? Ácido, isso mesmo, são os ácidos como glioxílico, lácteo, hialurônico, e tem outros ácidos aí que no decorrer da série eu vou estar falando para vocês. O pH dessa formulação é geralmente muito baixo mesmo, professor? Sim, muito baixo. E o que é mais crucial, tá, gente? É por causa do pH que acontece o alisamento. Ah, é? Eu não sabia. Então você vai ficar sabendo disso e muito mais. O mecanismo de ação desses ácidos, gente, ele age onde? Na camada externa do cabelo, onde está ali a cutícula. Claro, ele também consegue penetrar no córtex, tá? Agora, como ele vai conseguir penetrar? Através do calor, da ação, do secador e da chapinha. E é por isso que é importante você seguir o passo a passo correto do fabricante. Se o fabricante tem altíssima qualidade e garantia do resultado, é porque foi testado, beleza? Agora, será que esses produtos, eles conseguem penetrar nas pontes de sulfeto, nas pontes de hidrogênio, nas pontes de sais? E aí? Sim, gente, muitas delas conseguem. Só que elas não conseguem ultrapassar o efeito de um liso permanente. Então é por isso que elas são chamadas progressivas, que elas vão progressivamente tendo que refazer. E muitas delas não alisa na primeira aplicação. São geralmente indicadas para cabelos que buscam um liso mais intenso, mais duradouro, com redução significativa do volume, mas nem sempre é assim. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Quantos de vocês já tiveram problemas em comprar um produto na internet ou de um vendedor e na hora não alisou? Só deu aquela maquiada no dia? Por quê? Progressivas, elas não têm a garantia de alisar já na primeira aplicação. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Comenta aqui se você já sabia disso. Existem algumas que são eficazes para quem busca realmente um liso chapado? Existe. Existem aquelas que realmente estão no quadro de qualidade de resultado, que nós possamos dar garantia para a nossa cliente? Sim. E as escovas ácidas, resumindo aqui essa parte dela, o nome já sugere
falar sobre o que está como ingrediente na composição, base ácidas. Agora, as escovas orgânicas também têm a ver com alguma coisa com que eu estou falando nessa primeira parte? Eu quero que vocês prestem atenção justamente nesse ponto que se diz respeito à palavra escova orgânica. O termo chamado escova orgânica aqui se refere, na verdade, tá, à ausência do formol e dos derivados do mesmo. Agora, é muito importante entender que muitas vezes a presença de extratos vegetais, óleos, aminoácidos em sua composição não dá o direito apenas de ser uma escova orgânica. Porque nessa composição em si, tem outras químicas que não trazem como referência por ela ser chamada orgânica. Elas buscam um alisamento mais suave, um tratamento mais simultâneo, algo assim mais superficial, mas geralmente, na maioria delas, a tendência é sempre ser o resultado igual às escovas ácidas. As escovas orgânicas geralmente utilizam complexo de aminoácidos e proteína, de repente até maior do que as escovas ácidas. Isso combina na composição, né, o fato do calor promover o realinhamento dos fios. Não sei se vocês conseguem entender isso. E claro, gente, elas tendem sim a ser menos agressiva do que as escovas ácidas e muitas das vezes também do que a escova com formol. Agora veja bem, para você entender melhor, qual que é o maior benefício dela? Trazer um selamento da cutícula, repor nutriente e o principal fator é manter o cabelo liso, certo? Então não deixa de ser uma escova progressiva, até porque muitas delas também não alisam na primeira aplicação. E a durabilidade dela é menor também, podendo ser aí no máximo 3 meses de duração. Agora, para que tipo de clientes elas são ideais? Para aquelas pessoas que buscam cabelo mais liso natural, redução de frizz, de volume, isso para o cabelo geralmente mais ondulado e cacheado. Geralmente as escovas orgânicas não prometem um liso perfeito em um cabelo afro. Ah, mas eu uso uma escova orgânica que eu faço em cabelo afro e alisa. Perfeito. Pode ser que a empresa usou o mecanismo palavra orgânica para chamar a atenção, mas na composição ela tem algo que realmente vai alisar cabelos afros, tá? Agora ela tende a ter uma reposição de nutrientes para cabelos fragilizados, cabelos finos, cabelos que já passaram por um processo de química, né? E que precisam de um cuidado diferenciado. Então isso vai ajudar. Sim, ela vai trazer o benefício de manter o cabelo até com mais brilho, tá? Até com mais maleabilidade. Isso é fundamental para quem está nos assistindo entender a diferença entre a escova orgânica e a escova ácida. Agora, se eu colocar as duas lado a lado para facilitar a escolha de vocês, eu quero começar então a questão do resultado que eu falei aqui. Vamos lá. Ácidas, lisos, mais intensos, chapados e maior o que, gente? Durabilidade. Enquanto o resultado da escova orgânica é um liso mais natural, redução de volume e frizz. Ela traz o benefício de um brilho, maleabilidade e até na composição tem alguns nutrientes que possam ser ali combinado como tratamento para o cabelo, mas não pode ser vendido como tratamento, beleza? Sobre a composição das duas, escovas ácidas, tá? A base ácida a gente já falou, eu falei para vocês que é o gleuxílico, o látio, entre outros, com pH bem baixo, tá? A média de 2,5, que é o pH delas, ok? Escovas orgânicas. O complexo delas, geralmente, são de aminoácidos, proteínas, extratos vegetais e sem formol. Não significa que ela também não tenha ácido na composição. Muitas delas têm. E se eu falar para vocês sobre a questão do mecanismo, tá? A escova ácida, realinhamento das pontes de hidrogênio, sal, selagem da cutícula, essa é a questão do mecanismo de ação no fio de cabelo. A escova orgânica, professor? Escova orgânica, gente, é uma selagem da cutícula, reposição de massa proteica e realinhamento suave. Por isso que muitas vezes a escova orgânica não tem essa total garantia de alisar já na primeira aplicação, tá? Durabilidade delas. Vamos colocar uma ao lado do outro para vocês entenderem? Veja bem, a escova ácida geralmente tem maior durabilidade, chegando até 4 meses, dependendo aí do fabricante, como ele fez a preparação da composição. A escova orgânica, ela pode ser um pouco menor, mas tem um tratamento mais contínuo e, claro, com um efeito já mais prolongado do tratamento. Professor, existe alguns riscos entre as duas? Sim, gente, sempre existe. Há risco, sim, quando se trata de um produto químico, beleza? Vamos lá, escovas ácidas. Maior risco de ressecamento ou alteração da cor, no caso, quando você usa uma temperatura maior na chapinha. Por isso que é importante você fazer um teste mechas antes de você ir lá e aplicar uma chapinha
altíssima temperatura no cabelo das suas clientes. Escova orgânica, professor, fala sobre ela. Vamos lá, menor risco de danos severos, mas ainda vai exigir de você o quê? Teste de mecha, pessoal, e cuidados com a incompatibilidade. E agora que você sabe disso, vamos falar de um ponto importante? A escolha. Como é que você faz para você escolher a melhor? A escolha da escova ideal começa com um diagnóstico. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre como fazer esse diagnóstico. Não existe, gente, um produto mágico que sirva para todo tipo de cabelo sem que ele tenha toda a tecnologia eficaz para isso acontecer. Se tratando de escova orgânica e ácida, nenhuma das duas trazem esse resultado. Textura do cabelo, se ele é fino, médio e grosso, isso também conta quando você vai escolher entre uma e outra. Condição do fio, se ele é virgem, se ele tem coloração, se ele tem descoloração, se tem química nele, né, uma química anterior de alisamento, ou progressivas, ou até mesmo escovas definitivas, entre outras químicas aí, tá? A porosidade do cabelo e a elasticidade. Agora você vai também aprofundar histórico químico, quais as químicas que o cliente já usou no cabelo, quanto tempo. Agora, você acha que isso é crucial? Eu acho. Comentei. É importante? Claro que é, gente, para vocês evitar incompatibilidade. A expectativa da cliente está nas suas mãos. Ela busca o quê? Um liso chapado, um liso mais natural e um liso com movimento. Não é esses 3 pontos que elas buscam? Se você não entregar isso, o erro está onde? No produto e em você e no diagnóstico que você fez errado. Por isso que é importante, independente do processo que você vai fazer, eu sempre indico teste de mechas. Isso é inegociável. Eu não negocio teste de mechas. Tem que fazer. Se eu pudesse dar uma dica para vocês importantes, né? A dica está na aplicação. Entendeu? Para escova ácida, por exemplo, né, uma atenção mais redobrada ao tempo de pausa e à temperatura da sua chapinha aí. Para orgânica, eu já falo que é o quê? Uma saturação e a escovação, que pode fazer toda a diferença no resultado final do que você vai entregar para sua cliente. Combinado? Por que você sabe tudo isso, professor? Porque eu já testei todas elas, a maioria delas nas composições, tá? Então isso eu tenho e salteado na minha vida profissional. Tenho 23 anos de profissão e eu posso falar para vocês que se vocês seguirem a risco que eu ensinei apenas nesse vídeo, vocês já vão ter um sucesso garantido aí. Agora, para resumir o que eu falei para vocês aqui em pequenas palavras e a gente poder trazer já para o próximo episódio um conteúdo muito mais abrangente e a gente poder aprofundar muito mais nessas questões e fazer vocês se tornarem expert em alisamento, eu espero, tá, profundamente, que os comparativos entre as escovas ácidas e orgânicas tenha clareado a mente de vocês, beleza? E claro, né, trazido as ideias para ajudar vocês a fazerem uma escolha melhor e mais assertiva aí na hora de comprar um produto de alisamento capilar. Perfeito? Se um conhecimento aprofundado dos produtos e um diagnóstico capilar impecável são os seus maiores diferenciais como profissional. E chegamos ao fim desse segundo episódio e no próximo episódio vamos abordar um tema muito importante. O perigo da incompatibilidade química, como evitar o temido corte químico e prevenir, né? Ter a prevenção e preservar a saúde capilar. Como fazer isso? Então não perca o próximo episódio, deixa o seu comentário aqui se você gostou, qual a nota que você dá para esse vídeo, o que você quer que eu traga para vocês aqui nos próximos vídeos, e a sua dúvida, a sua sugestão aqui é muito importante, beleza? Muito obrigado a você que já segue o canal, se você ainda não segue, é a hora de você seguir. Compartilha esse vídeo aí com aquele profissional que você sabe que precisa desse conteúdo, que tem aquela dúvida que vai esclarecer aqui comigo. Combinado, pessoal? Então, até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. E aí, pessoal, estão gostando dessa série? Comenta aí se vocês estão gostando. E eu vim aqui contar uma novidade para você que ainda não sabia. Eu tenho uma linha de produto de alisamento capilar, que é o reestruturador molecular Fixalis. Tenho também outros produtos, mas eu quero apresentar apenas esses dois para você. Completa um ao outro. Esse é o finalizador, aquele protetor térmico que vai ajudar você a manter o cabelo da sua cliente saudável, com uma fragrância maravilhosa. Mas eu quero contar mais sobre ele para vocês em um grupo WhatsApp que eu vou estar esperando vocês lá. Então faz o seguinte, tá vendo esse número aqui? Salva ele, comenta lá que você veio pelo vídeo do YouTube e nós iremos colocar você em um grupo VIP. Lá vai ter bastante aulas, dicas, ofertas especiais para você. Então corre lá agora e manda um oi.